a convite do meu amigo Fernando, no podcast Sala Fernando, onde ele me chamou para trazer uma palavra. E eu tenho a certeza de que Deus, neste momento, ele vai falar ao seu coração. Você que puder, desde já compartilhe essa live, compartilhe esse momento, porque eu sei que o que Deus vai fazer a partir dessa nova etapa, desse novo momento de palavra, vai ser algo que vai mudar a vida de pessoas. Nós que adoramos o nome do Senhor, que fomos chamados para uma grande obra, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para levar o Evangelho da forma que o Senhor nos pediu, na forma do dom que o Senhor nos deu, e eu tenho a plena certeza de que vidas vão ser alcançadas, almas vão ter o encontro com o Senhor Jesus, e é principalmente essa vontade do Pai. A palavra do Senhor diz: ide por todo mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar trazendo a palavra dele, e agradecer o Fernando pelo convite, por esse espaço aqui no podcast dele. Eu deixei um texto separado que fica em Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: certo dia, João estava soltando na hora de oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para uma igreja chamada de Volta, no aleijado da vida, que ali era purificado, todos os dias fazia esmola ao purificar o Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles na atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, o ajudou a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes. Somente até aqui na parte do texto. É uma palavra que, quando se trata de levarmos o Evangelho, principalmente quando eu comecei a caminhada na parte da ministração, veio essa palavra no meu coração, principalmente nessa parte onde Pedro olha para o aleijado e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Ele já chegou levando o nome de Jesus para aquele homem. Mas também Pedro, que eu gosto bastante de falar a respeito de Pedro, mediante essa passagem, ele passou por um processo. Começando de que quando Jesus foi ministrar, ele pediu ajuda, pediu o barco de Pedro e André para ministrar a multidão, e após a ministração ele olhou para Pedro e falou assim: jogue as redes para o outro lado. E Pedro olhou e falou assim: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas através da sua palavra nós lançaremos a rede. A partir do momento que eles lançou a rede para o outro lado, foi uma pesca tão grande que eles tiveram que chamar outros discípulos para poder ajudar, outros amigos para poder ajudar, e nisso Jesus chamou ele para seguir. Porque Jesus falou que ele não seria mais pescadores de peixes, mas seriam pescadores de homens. E se você pegar no decorrer dos evangelhos, no decorrer das passagens, tem alguns pontos importantes da passagem que falam-se que Pedro foi meio... Todo mundo fala do temperamento de Pedro, e muitas passagens citam o nome de Pedro, por exemplo. Jesus tinha ido lá, os discípulos estavam no barco. Sobreveio uma tempestade enorme, Jesus começou a andar por cima das águas, e todo mundo falou: é um fantasma, é um fantasma. O Senhor Jesus pegou e falou assim: não sou eu. Pedro pega e fala: Senhor, se é tu mesmo, faça com que eu ande em cima das águas. E Jesus chama. Imagino eu que quando ele começou a andar, ele foi vendo o que estava acontecendo, só que veio os ventos e ele sentiu medo. Jesus pegou ele pela mão e falou assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mais para frente temos também a passagem da mulher de fluxo de sangue, ao qual ela toca em Jesus. Jesus pergunta: quem tocou? E Pedro fala: Senhor, a multidão te aperta. Como assim alguém te tocou? Só que Jesus pega e fala: não, de mim saiu virtude. Nós sabemos que quando aonde Jesus está, alguma coisa diferente vai acontecer. Nós sabemos que onde Jesus está, não somente os milagres, mas muitos ensinamentos para os próprios discípulos, para o próprio Pedro aconteceu. E mais para frente, chegamos a um ponto onde Jesus está predizendo a sua morte. Ele pega e fala assim: mas Senhor, nunca que eu deixarei que isso aconteça. E Jesus pega e fala: mas você me negará por 3 vezes.
E o que é interessante nesse contexto que eu estou falando é o quê? Chega-se a parte da crucificação, do julgamento, aí chega uma pessoa quando está se cumprindo o que Jesus falou e fala, você é um deles, você andava com eles, ele nega a primeira vez. A segunda vez chegam com o mesmo argumento, você anda com eles, você fala que nem ele, fala, não sou nenhum deles. E na terceira vez, quando o galo canta, ele lembra do que Jesus falou. Então, a partir do momento que você tem um algo com Cristo, que você começa a caminhar com Cristo, que você começa a andar com Jesus, você começa a ter a intimidade com Ele, você vai se parecer com Ele. A própria palavra cristão diz imitador de Cristo. Então, você está carregando a identidade de Cristo. Você está carregando aquilo que Jesus está te entregando a partir do momento que você levanta suas mãos e fala, Senhor, eu quero ter um encontro real com você a partir deste momento. E nesse momento Jesus morre, ressuscita, volta a falar com os discípulos. E ele, no seu momento de ensinamento, ele chama Pedro por 3 vezes e faz a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Ele fala, é claro que eu te amo. Ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. Depois ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? É claro que eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. Na terceira vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro fica triste, cabisbaixo e fala, Senhor, tu sabe o quanto que eu te amo. Ele pega e fala, então apacenta as minhas ovelhas. E aí, antes de Jesus ir, ele está ensinando e ele fala assim, que para o Espírito Santo vir, ele tem que ir. Mas ele deixa um recado, ele fala assim, ficai em Jerusalém para que todos venham ser revestidos de poder. Imagino eu, nesse temperamento de Pedro, nessa ousadia que ele tinha de tomar frente, de falar as coisas, de tomar decisões. Numa outra passagem, no meio que os soldados querem pegar Jesus, ele corta a orelha de Malco, Jesus restaura a orelha. Eles ficaram juntos, reunidos em oração. Só que eu imagino que Pedro, no momento, ele falava assim, mas nós, enquanto Jesus estava aqui, nós orávamos sobre os enfermos, eles eram curados. Expulsávamos demônios, só que agora a gente tem que ficar aqui, quieto, parado. Até que vê o que acontece em Atos 2. Vem a descida do Espírito Santo, todos começam a falar em outras línguas, Pedro começa a pregar e mais de 3.000 almas aceitam a Jesus naquele momento. Que é onde a gente chega aqui em Atos 3, que foi a passagem que a gente lemos hoje. Chega um momento de que você tem intimidade com Jesus, que quanto mais você tem, mais você quer. Você não vai falar de nada que você não conhece. Você não vai pegar e vai falar a respeito de sabão, sendo que você mexe com pedra. Você não vai pegar coisas distintas para falar. E a partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo, que eles estavam reunidos, falando a respeito de Jesus, pregando, ele não queria que ficasse somente naquele momento. E eles foram para o templo. Eles foram para o templo porque eles queriam buscar mais de Deus. Eles queriam ficar mais cheios de Deus. Eles queriam ficar mais próximos de Jesus. Porque Jesus prometeu que o Espírito Santo iria voltar. E nesse meio tempo, nesse período que está aqui falando por volta das 3 horas da tarde, eles estão indo. Chega-se um aleijado. Não se conta de qual momento ele estava lá. Mas vamos pegar um cenário de que um aleijado, ele tem as suas limitações. Ele tem as suas dificuldades. Todos os dias ele precisa de alguém para poder fazer suas necessidades. Ele precisa de alguém para se locomover. Ele precisa de alguém para poder levá-lo até onde ele vai conseguir o sustento dele. Ele precisa de alguém para poder ajudar ele nas suas necessidades básicas. E mais um dia ele chega na porta do templo a fim de receber esmolas. Nós sabemos que esmolas não são grandes quantidades. Nós sabemos que esmolas são poucas coisas. Então nós já sabemos que a situação desse paralítico era uma situação precária. Já não tinha esperança de uma melhoria de vida. Já não tinha uma esperança de uma mudança de vida. Ele já tinha todos os dias a mesma rotina. Ia para o templo, pedia a esmola, voltava para a sua residência. Precisava de alguém todos os tempos com ele para que ele pegasse e recebesse o sustento e recebesse o auxílio. E imagino que ele estava pensando, mais um dia que eu estou aqui no templo para poder fazer isso. Mais um dia está se passando para que eu chegasse e conseguisse o meu sustento. Até que chegou o dia que Pedro e João estavam indo para o templo. Eles chegaram no templo. O aleijado viu eles. Ele ficou olhando a fim de receber alguma esmola.
Só que Pedro chegou com algo diferente. Ele chega com o ponto de falar assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E nesse meio tempo, levantaram ele, os pés e os tornozelos se encaixaram, e no decorrer da palavra fala que ele entra no templo saltando e glorificando o nome do Senhor. Mas aqui vamos falar que ele não só chegou à cura, mas chegou uma mudança de vida. Porque a partir do momento que ele vai ter autonomia para andar, ele vai conseguir conquistar as coisas dele. Chegou a esperança de uma vida melhor, porque a partir desse momento ele voltou a sonhar, ele voltou a ter sonhos, ele voltou a ter algo diferente. Você, a minha expectativa de vida está mudando. Não vai ser mais aquele dia de só ficar pedindo esmolas. Eu já estou chegando numa condição melhor. E o melhor ainda, ele teve um encontro com Jesus. Estamos aqui neste momento de palavra para que você também tenha um encontro com Jesus. Eu estou aqui nessa mesma condição. Eu posso não ter neste momento ouro nem prata, mas eu tenho um nome que está acima de todos os nomes. Eu tenho um nome que pode mudar a sua vida. Eu tenho um nome que pode restaurar os seus sonhos. Eu tenho um nome que pode mudar o quadro da sua história. E esse nome se chama Jesus Cristo. É o que pode mudar a sua vida. Se você estiver passando por dificuldades financeiras, ele pode chegar com o recurso que você precisa. Se você estiver triste, ele pode trazer a alegria que você precisa. Se você precisar de saúde, ele vai restaurar a sua saúde. Ele vai trazer a esperança para a sua vida e para a sua casa, porque a palavra do Senhor diz, se você crer e for batizado, será salvo, não somente você, mas você e a sua casa. E ele te chama para esse encontro. Ele te chama para essa mudança de vida. A própria palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, aquilo que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu acredito que nesse tempo que você está tirando para ouvir essa mensagem, você já está recebendo o amor de Deus para você. Você já está recebendo algo de Deus para a sua vida. Deus está observando você neste momento recebendo essa palavra. E ele quer ter um encontro com você e quer mudar sua história a partir de agora. Se você já tem Jesus consigo, se você já tem a sua intimidade com Jesus, pode ter certeza que ele está reafirmando a aliança dele com você. Mas se você ainda não conhece a Jesus, ele te convida nesta noite para ter um encontro com ele. Ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Ele tem pensamentos para você de paz e não de mal. Mas ele também quer te levar para o céu. Nós sabemos que a vinda de Jesus Cristo está próxima. E ele quer levá-lo para o céu. Ele tem uma morada especial para você no céu. Mas antes que chegue essa volta de Jesus, ele quer te mostrar como a vida com Cristo é uma vida de paz. Eu não estou falando para você que vai ser tudo mil maravilhas. Porque o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você também vencerá. Então nós temos aqui aquelas pessoas que podem estar na condição do aleijado, de estar precisando de um socorro. Eu te garanto que Jesus Cristo, ele é o socorro para a sua vida. Ele é o socorro para a sua alma. Ele é aquele que vai reverter o quadro da sua situação e vai te levar para um rumo de uma nova história com ele. Ah, mas eu também já ando com Cristo, eu já estou firme. Jesus, ele quer te colocar na situação de Pedro e João, de ir através do tempo, ou de ir, que nem ele falou, ele chamou Pedro para ser pescador de homens, te usar no seu ofício, para poder levar o nome dele a toda criatura. Então hoje você tem a oportunidade de se continuar firme com Jesus, levar o nome dele, através de louvores, através de palavras, através de oração e intercessão, através de dança, de uma forma ou de outra. O Senhor Jesus, ele te entrega ferramentas para poder levar o evangelho dele. Se você está precisando, necessitado, conforme o aleijado aqui, Jesus, ele pode suprir todas as necessidades que você está passando, mas principalmente existe um vazio que você pode estar sentindo neste momento. Você já tentou de todas as formas preencher e em todas as tentativas foram falhas. Mas ele é um vazio que somente Jesus pode preencher. Jesus, a palavra do Senhor diz, que ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. E essa porta é a porta do seu coração. Ele está batendo neste momento. E ele quer ter um encontro com você neste momento. Então, que nessa palavra você venha entender isso.
nesse trabalho. Podemos não ter o ofício monetário ou físico, mas nós estamos aqui para poder te levar um nome que está acima de todos os nomes. Estamos aqui para te levar e te apresentar alguém que vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Eu te convido a encontrar com Jesus para ter uma intimidade, uma amizade com Ele. Ele pega e fala assim que já não te chamo mais de servo, porque o servo não tem contato com o seu Senhor. Mas eu te chamo de amigos, porque tudo aquilo que o Pai me revela, eu revelarei para você. Ele fez esse convite para os discípulos, e da mesma forma eu te falo hoje. Jesus Cristo, ele quer fazer um convite, ele está te fazendo um convite para ser amigo dele nesta noite. Ele está te convidando para ter um momento de intimidade, que muitas das vezes você vai pensar que você vai estar sozinho, mas Jesus ele vai estar do seu lado. Ele vai estar falando assim, vem aqui, pode sentar aqui que eu vou ouvir, pode desabafar. Se você quiser desabafar, pode chorar no meu colo. Se você quiser agradecer, eu estou aqui para poder comemorar suas vitórias também. Mas eu quero ter um momento de intimidade com você neste momento. Eu quero que você entenda que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é aquele que, antes mesmo, como a palavra do Senhor diz, que antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, ele te chamou como profeta das nações. E você pode pensar até que, mas eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Dê o primeiro passo, que é andar com Jesus. A palavra do Senhor diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, como ele vai te usar, vai depender diretamente e exclusivamente dele. O recurso que você precisa, a vitória que você precisa, o milagre que você precisa, está totalmente nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza e tenho a plena convicção de que Deus, ele vai continuar falando ao seu coração e ele vai continuar falando à sua vida. Novamente eu gostaria de agradecer, Fernando, por esse espaço. E tenho certeza de que muitas vidas vão ser alcançadas não somente através dessa live, mas de outras que vão poder vir. Que Deus nos abençoe.